O julgamento de Jesus Cristo é um dos eventos mais significativos da história cristã e é frequentemente explorado em diferentes modos narrativos. A história inicia em Jerusalém, durante a celebração da Páscoa judaica. Jesus, tendo se tornado uma figura proeminente através de seus ensinamentos e milagres, já havia chamado a atenção das autoridades religiosas e gerado divisões de opinião entre o povo. A noite anterior à sua prisão foi passada em oração no jardim do Getsemane. Jesus, ciente do que o aguardava, orou intensamente e depois se reuniu com seus discípulos. Em seu círculo íntimo estava Judas Iscariotes, que naquela mesma noite trairia Jesus em troca de 30 moedas de prata. O plano para sua prisão foi arquitetado pelo Sinédrio, o conselho religioso judaico da época, que decidiu que Jesus representava uma ameaça ao status quo religioso. A traição ocorreu com um beijo, um sinal combinado entre Judas e os guardas que os levariam para a prisão. Jesus foi levado primeiro ao sumo sacerdote Anás e depois a Caifás, onde se realizou um julgamento preliminar. Durante esse julgamento questionaram Jesus sobre sua identidade como Filho de Deus, perguntando se ele era o Messias. As acusações ficaram centradas em seu aparente desrespeito à lei judaica e suas declarações de igualdade com Deus, algo visto como blasfêmia. No amanhecer, o Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia, mas não podiam aplicar a pena de morte, pois estavam sob ocupação romana. Assim Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus que merecesse a morte, mas ao saber que Jesus era galileu, enviou a Herodes Antipas, governante daquela região, que também estava em Jerusalém na época. Herodes, após zombar de Jesus e vesti-lo com uma capa luxuosa, o devolveu a Pilatos. Pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos judeus, Pilatos finalmente cedeu. Antevendo uma revolta e desejando manter a ordem, ele ofereceu uma troca tradicional de um prisioneiro, sugerindo a libertação de Jesus ou de Barrabás, um criminoso notório. A multidão escolheu Barrabás. Assim Pilatos, mesmo declarando sua inocência ao lavar as mãos, autorizou a crucificação de Jesus. Este ato não foi apenas um cumprimento de um ritual legal, mas também aconteceu devido a razões políticas e religiosas complexas. Jesus foi visto como uma ameaça não apenas à autoridade religiosa dos judeus, mas também à paz política mantida sob o domínio romano. Jesus então carregou a cruz até o Calvário, onde foi crucificado entre dois ladrões. Durante o processo, ele perdoou seus algozes e proclamou palavras de salvação. A crucificação marcou não apenas o clímax de sua vida terrena, mas serve como um símbolo central da fé cristã, representando o sacrifício divino por amor e redenção da humanidade.